Bem-vindas e bem-vindos se você mora no Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Esse mês de janeiro, mais especificamente no dia 29 de janeiro, se comemora o Dia Nacional de Visibilidade Trans. Esse dia foi instituído em 2004, depois de uma campanha promovida por um coletivo de pessoas trans, travestis, e isso foi lançado lá no Congresso Nacional em Brasília. Bons tempos em que o Congresso Nacional cuidava de tentar representar minorias e não ficar impondo agendas de retiradas de direitos. É sobre isso que eu quero falar hoje, o Dia da Visibilidade Trans, e contrapor isso a dados sobre violência contra pessoas trans, que infelizmente ainda colocam o Brasil como um campeão mundial de violência contra pessoas trans, apesar de que há algumas boas notícias nesse respeito. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como várias plataformas de podcast com o nome de Birosca News. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais, toda semana pelo menos um novo conteúdo. Eu dizia então do Dia Nacional de Visibilidade Trans, mas infelizmente a gente ainda tem um longo caminho para percorrer para que pessoas trans possam ter o mínimo de dignidade, e os dados ainda são dados bastante preocupantes. Antes de falar propriamente da violência, basta a gente lembrar também que mais de 90% das pessoas trans no Brasil têm na prostituição a única forma de sobrevivência, e uma porcentagem, menos de 4%, tem alguma forma de emprego formal. Uma porcentagem imensa de pessoas trans travestis não conseguem terminar o ensino fundamental, nem sequer o ensino médio, a porcentagem é baixíssima, são os maiores índices de evasão escolar. E quando a gente vai falar da questão da violência, a primeira coisa que a gente lembra são dados da ANTRA, que vão mostrar que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos de idade, enquanto que a expectativa de vida nacional é de mais 72 anos. E isso porque a gente vai perceber os dados. O Brasil, em 2024, os dados consolidados de 2024, colocam o país novamente como campeão invicto de violência contra pessoas trans. Nenhum outro país do mundo tem dados como os nossos, e ainda assim dados muitas vezes extraoficiais, porque também não há por parte do governo federal nem de governos estaduais a preocupação em gerar dados oficiais. Houve, no ano de 2024, um aumento de 45% das denúncias de violência comparado com 2023. E, por outro lado, comparado com 2023, houve uma redução de 13% do número de casos de violência. Esse é um dado importante. A redução da violência é, óbvio, algo a se comemorar, mas, como eu disse, nós ainda estamos muito longe de conseguir resolver minimamente o problema da violência contra pessoas trans. Ao lado de uma questão que já é histórica e estrutural dessa violência, dessa exclusão, a gente vai verificar que nos últimos anos tem havido uma reação conservadora contra o direito de pessoas trans. Essa semana eu dei uma entrevista para a Rádio Tatiaia, aqui de Minas Gerais, falando sobre um projeto de lei de um vereador daqui de Belo Horizonte que quer, no seu projeto de lei, proibir o Sistema Único de Saúde, na sua versão aqui municipal, de atender menores transgênero que desejem iniciar o processo de bloqueio hormonal ou com autorização dos pais até de hormonização. Esse projeto é absolutamente inconstitucional, porque não é competência do município legislar sobre isso, mas mais do que isso, do ponto de vista do conteúdo, ele viola a Constituição, viola a dignidade da pessoa humana, viola uma série de decisões do STF e mesmo de outros tribunais a respeito dos direitos das pessoas trans. Há uma ofensiva contra pessoas trans também agora nos Estados Unidos, com o novo presidente, que já baixou aí uma série de decretos para retirar direitos, os poucos direitos que as pessoas trans conseguiram por lá. Enfim, é a nova batalha
é o novo espantalho moral que arregimenta conservadores e arregimenta políticos que ganham com a exposição de uma minoria extremamente vulnerável, extremamente vulnerável à violência, a adoecimento, a uma série de condições. E aí, para ganhar votos, para ganhar likes na internet, esses políticos então vêm com esse tipo de projeto que é absolutamente inconstitucional, que são absolutamente inconstitucionais, mas que gera uma reverberação na imprensa e dão notoriedade a essas pessoas. Bom, eu vou ficando por aqui. A questão dos direitos da minoria LGBT é uma questão com a qual eu trabalho já há um bom tempo. É muito triste nós vermos esses retrocessos, mas eu espero que o movimento organizado, assim como órgãos institucionais como a própria OAB, o Ministério Público, Defensoria Pública e mesmo a magistratura, quando for chamada a decidir casos que envolvam essas questões, possam agir de acordo com o que manda a Constituição do Brasil. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.